Olá, pessoal. Eric Decar, analista político, falando aqui direto de Brasília, de dentro do Congresso Nacional. Vamos para o nosso programa, o Bullets na Semana, que a gente traz para vocês os principais temas da última semana na política e na economia e também projetamos para vocês o que vocês devem ficar atentos para os próximos dias. E para o programa de hoje, a gente tem a presença aqui da economista-chefe da Veda, Camila Abdel Malak, e ela vai trazer um pouco para a gente dos cenários que ela viu na última semana e vai também trazer um pouco do que ela está vendo no campo da economia e também do mercado financeiro para a próxima semana. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Eric. Muitos acontecimentos, né, no cenário econômico. Obrigado, Camila, pela presença. A Camila normalmente está ali figurando nas principais páginas do Valor Econômico, das principais páginas dos principais jornais nacionais, e hoje vai dar uma palhinha aqui para a gente. Mas, Camila, antes de a gente buscar um pouco, apropriar um pouco aí do seu conhecimento dessa última semana, fala um pouco de você, qual é o seu background e onde é que você está atuando hoje? Bom, eu estou há 10 anos no mercado financeiro como economista, fiquei 10 anos numa corretora de valores e há 1 ano e 9 meses eu estou na Veda Investimento, que é um escritório de agente autônomos filiado à XP. E aqui, como economista-chefe, eu faço um trabalho junto aos assessores e também atendendo os clientes pessoa física. Então, eu mudei um pouco aí o meu view de ficar falando ali para um público institucional, agora para o público, pessoa física, tentando facilitar esse dia a dia do mercado financeiro, que é um desafio, né, Eric? Não é fácil, não. A tradução do que acontece, juntar a política com a economia é essencial para a turma aí poder tomar posicionamentos, seja aqui no curto prazo, seja no longo prazo. Mas vamos lá, direto ao ponto. Qual é o seu primeiro bullet dessa última semana? Bom, a gente teve a divulgação essa semana de vendas no varejo para o Brasil, um dado de atividade econômica super importante e que acabou trazendo uma frustração para o mercado financeiro. A gente já tem algumas dúvidas sobre esse ritmo de recuperação da atividade econômica aqui no Brasil. Os investidores, eles vinham otimistas porque os economistas estavam projetando um PIB para 2021 ao redor de 5,5%. No entanto, a gente está acompanhando aí alguns dados do setor industrial, do comércio também, e a gente viu que talvez esse PIB não vai crescer 5,5%, vai crescer mais próximo dos 5% ou talvez um pouquinho abaixo. E esse dado de vendas no varejo que foi divulgado pelo IBGE mostrou uma contração ao redor de 3%, comparando o mês de agosto com o mês de julho, sendo que de 8 atividades, 6 mostraram contração. Então, esse dado acabou aí alarmando um pouco os investidores e colocando mais em dúvida em relação à atividade econômica. E Camila, o que você aponta para vir essa frustração aí nessa questão do varejo? Qual foi um dos principais motivos para isso? Tendo em vista que a gente até está caminhando aí para o fim da pandemia, há uma tendência aí de maior abertura no comércio, maior abertura de uma forma geral na economia. A que se deve essa frustração? Na verdade, a gente vem acompanhando um grande vilão aí da economia brasileira, que é a inflação. Então, a inflação está corroendo, né, a renda da população. A gente sabe que a situação de emprego no Brasil ela ainda está complicada, apesar da PNAD, que é a divulgação da taxa de desemprego, né, calculada pelo IBGE, ter mostrado, né, uma taxa menor de desemprego, mas ainda ao redor de 14%, que é considerado uma taxa elevada. A gente tem aí um comprometimento da renda familiar, porque a gente tem menos pessoas trabalhando. A gente está falando aí que vai ser o meu próximo bullet de uma inflação, de um IPCA acima de 10% no acumulado em 12 meses. Então, a gente tem uma desaceleração do consumo de bens industrializados, principalmente, né? Então, a gente também tem uma questão do encarecimento desses bens por conta da desvalorização da nossa taxa de câmbio. Então, a gente sabe que tem alguns insumos que deixam os bens industrializados mais caros, então tem aí uma retração no consumo da população. E como você citou, né, Érica, a gente tem
tem aí uma expectativa um pouco mais otimista no segundo semestre com a reabertura da economia, mas muito por conta de um consumo que tem represado da classe média e alta de serviços, né? Então a gente tem uma expectativa de uma aceleração do consumo de serviços, né? Não necessariamente do comércio varejista. Uhum. E dentro dessas peças da economia, tem um elemento que eu queria que você analisasse para a gente e explicasse se tem relação ou não. A gente teve um resultado recente sobre a questão do desemprego. O último dado que a gente teve há uma semana, 2 semanas atrás, foi de redução aí do desemprego. Isso não teria que impactar já nessa questão do varejo ou não tem uma relação tão imediata assim? Não tem uma relação muito imediata, né? Porque assim, a gente teve uma queda da taxa de desemprego, mas como eu te disse, ainda é muito sutil essa queda, né? A gente ainda tem grande parte da população vivendo do mercado informal, né? Isso que a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente está falando do CAGED, é a criação de postos de trabalho formal, né? Quem tem carteira assinada. Então, grande parte dessa queda da taxa de desemprego, né? A gente vê a taxa de desemprego um pouco menor, pelo fato de muitas pessoas estarem se inserindo na informalidade. E o fato delas estarem se inserindo na informalidade também não quer dizer que a renda da família melhorou, né? Porque muitas dessas pessoas não têm nenhum salário mínimo garantido. Então, por isso que a gente não consegue estabelecer muito bem essa relação, né? Porque dentro da PNAD a gente tem, além do mercado formal, o mercado informal de trabalho. Uhum. E você falou em PIB, projeções de 5 a 5,5. Qual é o seu cenário base para esse final de ano? Eu estou projetando um crescimento econômico por volta de 4,8%, tá, Eric? Então, a gente chegou a projetar nos melhores momentos aí, porque o que aconteceu? Na virada do primeiro para o segundo trimestre, o mercado teve uma surpresa positiva aí com os dados de atividade econômica. E aí, o que aconteceu? Teve uma onda de revisão para cima na atividade econômica. Então, quem estava projetando um PIB ao redor de 4,5%, ao longo do primeiro semestre, trouxe essa projeção de PIB de 2021 para próximo de 5,5%. No entanto, a gente está vendo uma dificuldade de alguns setores. Por mais que a gente tenha aí essa aceleração do setor de serviços, o setor de serviços ele é super importante, né? Então, ele responde por 60% da atividade econômica, do PIB, do Produto Interno Bruto. No entanto, a gente tem, por exemplo, o setor industrial, que ele está refém, né? O setor industrial, por mais que ele venha mostrar algum crescimento nesse ano, a gente sabe que ele poderia estar crescendo muito mais se não fosse, assim, um problema de abastecimento, né? Então, a gente escuta, né, da aceleração do preço, por exemplo, dos automóveis. Por quê? Porque está faltando insumos, partes, né? Porque muitas dessas peças, elas são importadas, né, pelas montadoras aqui no Brasil. Então, a gente tem uma série de questões que levou aí os economistas a recalibrarem a atividade econômica para esse ano. Sem contar a Legal. taxa de juros, né? Também a taxa de juros num patamar mais elevado também prejudica aí a projeção para atividade econômica. Eu acho que esse é o seu próximo bullet, né? Você vai falar de Sim. inflação, eu acho que vamos para o segundo bullet, então. Já emenda, já que você deixou a bola quicando, já chuta ela. Já vou chutar essa bola porque foi divulgado na sexta-feira o IPCA para o mês de setembro e a gente acompanhou uma inflação acumulada em 12 meses de 10,25. Quando a gente olha para a inflação no mês de setembro, foi ao redor de 1,16, que foi a maior taxa aí mensal desde 94. Então, a gente tem uma preocupação com esse cenário inflacionário. Por mais que a gente viu a repercussão no mercado de que veio um pouco abaixo do esperado, ainda assim é uma taxa super elevada. A gente acompanha a inflação em grupos que são muito relevantes para a população brasileira. Então, a gente tem uma inflação de 12,5% no acumulado 12 meses de alimentação, uma inflação de 14% nos custos de habitação, e aí entra a tarifa de energia elétrica residencial por conta da escassez hídrica, né, que levou ao aumento do custo dessa tarifa. A gente também tem uma elevação relevante no grupo transportador
transporte, que teve uma inflação de 18% no acumulado 12 meses, por conta da aceleração dos preços dos combustíveis. Os combustíveis, em 12 meses, estão mostrando uma inflação de 42%. Então, o que acontece? Esses três grupos que eu comentei aqui para você, Eric, alimentação, habitação e transporte, grande parte tem custos de subsistência. Então, é aí que está. A gente fala que o poder de compra da população ele está corroído porque muito dos gastos de subsistência estão dentro desse grupo. Então, a gente tem um cenário inflacionário que é preocupante e está levando, né, o Banco Central a manter a elevação da taxa de juros. A gente espera aí que ao final do ano o Banco Central leve essa taxa para 8,25, se ele, né, mantiver o passo de elevação de 1 ponto percentual, que nem ele fez nas últimas reuniões. Então, atualmente, a gente tem uma taxa Selic de 6,25. A expectativa e o que o Banco Central indicou é que ele vai manter a elevação de 1 ponto percentual, mas o que o mercado está olhando? A possibilidade da taxa de juros ficar em 2 dígitos, talvez no primeiro trimestre de 2022. Então, a gente tem que acompanhar, né, o cenário inflacionário, se vai ter uma desaceleração da inflação. Se não houver essa desaceleração, muito provavelmente o Banco Central vai continuar com esse esforço de política monetária no ano que vem. Só que tem um outro componente que depois, quando a gente vier aí para a parte de política, você vai deixar aí um pouco mais claro para nós, que é o risco fiscal, né? Então, assim, o risco fiscal, o que é? A gente tem um problema sério de contas públicas no Brasil, tem uma série de matérias que precisam ser aprovadas no Congresso para que esse risco seja diluído, para que a gente tenha aí uma percepção que a gente vai conseguir cumprir com o teto dos gastos. O teto dos gastos é o quê? A nossa âncora fiscal. É o que dá segurança para o investidor de que a gente tem comprometimento com a desaceleração do nosso endividamento. Quando a gente olha para aquela métrica, né? Dívida bruta, PIB, a gente tem que ver que tem uma tendência decrescente, e isso depende da aprovação das reformas que estão lá no Congresso. Se não houver aprovação aí dessas reformas, não houver clareza em relação à segurança dessa âncora fiscal, vai exigir mais esforço do Banco Central e ele vai ter que subir mais a taxa de juros. Deixa eu explorar esse ponto, porque esse é um ponto, Camila, que depois, quando eu fizer os bullets da semana, já está batendo aqui nesse salão onde eu estou, no Salão Verde da Câmara, que é essa questão da inflação. O ambiente político já está sendo contaminado por isso. Deixa eu explorar um pouquinho mais. Você falou que se não houver uma desaceleração da inflação, então vai haver aumento de juros e a previsão até de 2 dígitos ali no começo do próximo ano. Para a turma que está nos acompanhando, quais são os fatores que aconteceriam nesses próximos meses que ajudariam nessa desaceleração? Quais são os elementos que a turma tem que ficar de olho e falar, isso aconteceu, então isso vai impactar a inflação, a possibilidade aí, então, de redução de inflação? Essa é uma pergunta. E dentro desse contexto, seu cenário base também para a taxa de inflação para esse final de ano e também da Selic para esse final de ano? A gente tem um desafio muito grande, Eric, porque o que está acontecendo, essa inflação que a gente está observando, é de preços administrados. Então, quando a gente olha para o IPCA, que é o índice oficial de inflação, a gente tem 2 grandes grupos, que são os preços livres, que seguem a lei da oferta e da demanda, onde está, por exemplo, o preço de alimentação, os preços de serviços, e aí a gente tem outra parte desse IPCA, que são os preços administrados, que são aqueles preços que são corrigidos por contratos, onde a gente tem a tarifa de energia elétrica, a tarifa de água e esgoto, onde entram os preços dos combustíveis. E o que está puxando o IPCA de uma maneira muito expressiva são esses preços administrados. Então, aí que está o desafio do Banco Central, porque por mais que ele eleve a taxa de juros, foge um pouco do controle dele, né? Essa questão da correção desses preços. Então, o que acontece? Quando a gente olha para o preço da energia elétrica residencial, que tem aí uma inflação já de 30%, quando olha o acumulado 12 meses, é por uma questão climática, né? Então, isso foge do controle. Quando a gente olha para o preço dos combustíveis, para a questão da gasolina e do diesel, existe uma política, né, de correção desses preços que é seguida pela Petrobras com base nos preços internacionais. Então, eles acompanham o preço do petróleo e aí também tem a questão da taxa de câmbio. O que acontece? A gente tem
um avanço do preço do petróleo no mercado internacional, porque lá fora a gente escuta falar na China também de crise de energia na China, tem também o processo de reabertura nas economias que deixa aí o preço dessa commodity mais aquecida, então a gente tem uma valorização do preço do petróleo e ao mesmo tempo uma desvalorização da nossa taxa de câmbio, e a política que a Petrobras persegue, ela acaba trazendo esse repasse de preços para o consumidor. E aí esse é um ponto que depois você vai até conseguir trazer algum esclarecimento para nós, porque o governo está buscando alguma solução para conter o avanço desses preços. Então, a gente tem aí alguns temas que fogem, né, um pouco do controle, porque tem a correção por contrato. O que o investidor pode fazer é acompanhar toda segunda-feira o boletim Focus, né? Porque o que o Banco Central está de olho? Na contaminação, né, desse cenário inflacionário para os próximos anos, que é o tal da inércia inflacionária, né? O quanto que a gente carrega da inflação de um ano para o outro ano. E qual que é o objetivo do Banco Central? Que ele pelo menos consiga ficar o máximo possível próximo à meta de inflação em 2022. E a gente vem acompanhando nas últimas semanas um processo de correção para cima no IPCA. Então, quando ele conseguir conter esse movimento, ou ao menos trazer uma desaceleração da correção aí do IPCA, no sentido de trazer esse IPCA que vem sido corrigido para cima de 4% em 2022, ele novamente se aproximar para 3,5%, isso já é um bom sinal, mas não vai ser uma tarefa muito fácil, não. E quais são os seus cenários base para esse final de ano, tanto na questão do IPCA quanto na questão de Selic? Para IPCA, a gente vinha projetando aí 9% em 2021. Agora a gente tem a possibilidade de corrigir para cima, porque a gente já acompanhou um anúncio de revisão para cima, né, no preço da gasolina, né? A Petrobras trouxe esse anúncio na sexta-feira, e aí tem alguns outros fatores em relação também à atividade econômica, o que diz respeito ao setor de serviços. Então a gente está projetando um IPCA 2021 de 9,5% e o IPCA 2022 de 4,5%. Legal. Meta. Tá bem. Vamos ter muitas emoções aí daqui para o final do ano nesse aspecto. Vamos então direto para o seu terceiro bullet. O que você traz para a gente? Estados Unidos, né? Outro caso que os investidores estão acompanhando. A gente teve a divulgação na sexta-feira do Non-Farm Payroll, que é o relatório oficial do mercado de trabalho, e trouxe aí alguma frustração, porque era esperada a criação de 500 mil postos de trabalho e foram criados 194 mil. Então, tem uma apreensão com os dados de atividade econômica por lá. Por quê? Porque na última reunião de política monetária, o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, sinalizou que na reunião de novembro eles podem indicar como que vai funcionar o tal do tapering. O que é o tapering? É a retirada aí do programa de compra de ativos. Então, os dados de atividade econômica nos Estados Unidos, eles são super relevantes. E o que acontece? Quando os dados vêm em linha ou melhor do que o esperado, a indicação é de que eles têm aí um respaldo para retirar esses estímulos, que a economia norte-americana está recuperando. Quando o dado vem um pouco mais fraco, a indicação é de que eles podem retirar, mas eles vão ser bem mais parcimoniosos. E o que isso significa, né, para o Brasil? A gente sabe que para as economias emergentes, elas vêm se beneficiando dessa liquidez, né, desse programa de compra de ativos dos Estados Unidos, da taxa de juros baixa. Isso coloca bastante liquidez no mercado financeiro, né, e traz recurso, inclusive, para as economias emergentes. A gente tem uma apreensão com esse processo, por quê? Porque quando eles começam a reduzir o programa de compra de ativos e a elevar a taxa de juros nos Estados Unidos, isso tem um impacto relevante para a nossa economia, porque vai enxugar aí o fluxo de investimento para nós. E você vê isso no médio prazo? Você vê isso no começo do ano? Qual o efeito disso como um todo aqui para o país, esse enxugamento dos investimentos? A gente já vai ter alguma indicação no mês de novembro. Provavelmente o Jeremy Powell deve já anunciar
esse cronograma que pode ser posto em prática na virada do ano já. Então, isso é um fato. A gente já vai ver uma redução do programa de compra de ativos. Outro fato que é interessante, que também está fazendo preço no mercado, a gente acompanha, né? Porque o mercado acionário ele é super sensível a essa questão da elevação de juros e da retirada de estímulos. Por quê? Porque o Tesouro norte-americano, né, é o ativo livre de risco. Se a gente tem uma indicação de que vai subir juros nos Estados Unidos em breve, as economias emergentes, os ativos que são considerados mais arriscados, eles são penalizados. Então, a gente tem a expectativa agora de que vai ter, sim, um processo de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, talvez no segundo semestre de 2022. E eles mesmos indicaram nas projeções trimestrais que foram divulgadas na reunião de setembro, de que antes eles projetavam que a elevação, eles quem? Os dirigentes do próprio Federal Reserve estavam projetando a elevação dos juros em 2023, agora eles já estão projetando que a elevação dos juros vai acontecer em 2022. Então, isso está deixando aí os investidores um pouco parcimoniosos. Pois é, esse é um ponto muito importante. Explica para a gente por que uma elevação da taxa lá nos Estados Unidos tem esse impacto aqui nas ações. Por que fica um cenário mais atrativo lá e menos atrativo aqui? Quando a gente olha para os Estados Unidos, né, e para o Tesouro norte-americano, aquele é o ativo livre de risco, né? Então, quando a gente tem aí um aumento dessa remuneração do ativo livre de risco, você vir investir numa economia emergente já não é tão atrativo. E aí o mercado acionário, mesmo nos Estados Unidos, né, ele acaba sendo penalizado porque você já começa a ter uma rentabilidade um pouco mais interessante numa renda fixa que não é um ativo tão arriscado. E aí isso você pode fazer essa analogia dentro do mercado norte-americano mesmo. Quando você traz, né, para nível global e para a questão das economias emergentes, se a gente pegar, por exemplo, a nossa bolsa, Eric, cerca de 50% é de investimento estrangeiro. Então, imagina o impacto que a gente vai sentir, né, se esse investidor estrangeiro parar de colocar dinheiro por aqui. Então, a gente tem aí uma certa cautela com o mercado acionário, apesar, né, da gente vir acompanhando resultados bons das empresas, né, uma capacidade delas de gerar lucro. O fato é que tem muita incerteza no ambiente macroeconômico e político no Brasil, e quando a gente junta com esses desdobramentos do cenário externo, a situação fica bem complicada. Né, eu acho que eu resumiria da seguinte forma: uma subida dessa taxa de juros nos Estados Unidos vai tornar um lugar que já é mais seguro do mundo ainda mais atrativo, porque ele vai pagar ainda melhor com essa subida na taxa de juros. Então, o que tiver ao redor vai ser penalizado, e a gente, como a gente está nessa bagunça aqui de final de ano que envolve a política, isso então traz muitas incertezas, e quando o investidor olha que tem um mercado, que é o principal mercado, como você colocou, livre de risco, pagando melhor, opa, é para lá que eu vou. E já que você deixou essa bola quicando agora para mim, eu vou entrar com meus bullets da política. Eram para ser 3 bullets, mas a Brasília, a gente está indo para aquele momento que todo dia tem notícia nova, e a ideia aqui é a gente trazer um puzzle para vocês com as principais peças, um quebra-cabeça com as principais peças. Eu vou começar com a questão da reforma tributária. A reforma tributária, Camila, foi apresentado um texto aqui da PEC 110, foi apresentado ali no Senado, e houve uma certa expectativa que a partir daquele momento, então, essa PEC ia avançar, que ela é uma PEC que trata da questão do consumo, de uma forma geral, ia começar, então, a ganhar tração no Senado. Mas não é esse o cenário, tá, gente? Essa é uma PEC bastante pesada, é uma PEC que já está sendo discutida há 2 anos aqui dentro do Congresso, e para tirar do radar a possibilidade de avançar, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, já deu declarações públicas de que dificilmente essa proposta avança até o final do ano. E coloque no radar de vocês, se não for votada neste ano, qualquer reforma que não for votada nesse ano, no ano seguinte não tem menor chance. E dentro desse pacote da reforma tributária, existia uma expectativa, Camila, por parte do ministro Paulo Guedes, de colocar aquela outra reforma, que é a reforma do imposto de renda. Ele queria fazer um pacote ali, tentar as duas coisas que são completamente distintas, são reformas completamente distintas, andarem juntos.
Não deu certo essa ideia do Paulo Guedes. Até para vocês terem uma noção, a PEC 110 está numa comissão, a PEC da reforma do imposto de renda está em outra comissão, então elas não estão conversando, e não há previsão também dessa outra reforma, a do imposto de renda, avançar. O que o investidor hoje tem acompanhado com o UPA é justamente se essa segunda proposta vai avançar, porque ele tem aquela questão da taxação dos dividendos. Meu cenário base é que não vai ficar para esse ano, e se num cenário mais otimista que a gente tivesse essa reforma do imposto de renda avançar no Senado, ela ainda teria que voltar para a Câmara, porque ela vai ser bastante alterada. Mas o meu cenário base é que tem muitas dificuldades para esse tema avançar até o final do ano. A gente ainda vai ver aí posições muito truncadas com relação à reforma tributária. Indo para um segundo bullet, eu acho que um bullet que a Camila até trouxe, que também é um tema que está quicando aqui, que é essa questão dos combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu declarações aqui essa semana dizendo o seguinte: não, eu passei o final de semana estudando com meus assessores e chegamos a um denominador comum, e minha previsão é de votar uma proposta que trata do ICMS / combustíveis na próxima semana. Só que tem uma peça desencaixada aí, Camila, e essa peça é o seguinte: ele está tentando construir uma proposta, mas essa proposta viria com um fundo para compensar aí os ajustes que vão ser feitos no ICMS, o fundo que iria compensar a alíquota fixa do combustível. Só que esse fundo, o governo perguntou, mas vem cá, de onde vem a origem desse fundo? E não se encontrou ainda a origem. Como é que vai, da onde que vem o recurso para bancar esse fundo, para amortizar aí o impacto dessa proposta? Isso está em aberto, ainda não houve nenhuma sinalização por parte do governo de um consenso de como esse fundo vai ser abastecido. Então, a chance dessa proposta votada na semana que vem ainda é bastante pequena. Mas essa proposta e esse movimento do Arthur Lira, de algumas lideranças aqui da Câmara, conversa exatamente com o que a Camila falou, o segundo bullet dela, a questão da inflação. Só está se falando hoje dessa questão dos combustíveis aqui dentro do Congresso, porque a gasolina tem subido aí de uma forma bastante rápida e bastante forte. Então, essa questão da gasolina, da inflação, está batendo no dia a dia das pessoas, e os parlamentares, então, estão tentando aqui achar uma solução. E dentro isso que incomoda, desculpa, Érica, eu vou até interromper você, na verdade a percepção de risco do mercado, né, é justamente que talvez eles não consigam balizar alguma solução e venham a frear, né, a política de preços da Petrobras. Então, né, o risco que o mercado vem precificando, né, quando fala de talvez rediscutir ICMS, a gente sabe que é muito polêmico, né, esse tipo de discussão. Então, o que aflora aí nas discussões entre os analistas e os investidores é essa possibilidade deles restringir essa política da Petrobras, né? Um ótimo ponto. É nesse debate da questão do ICMS / combustíveis, tem essa questão da Petrobras, como a Camila colocou, e é aí que está a volatilidade, tá, gente? É aí que essa é uma das pautas que ainda vai criar muita volatilidade no mercado financeiro nesses próximos dias, porque como ainda está em aberto uma solução, qualquer fagulha que sair aqui de Brasília vai impactar, sim, as ações da Petrobras, e como a Camila colocou, ela já deu esse alerta, se mexer na política aí de combustíveis da Petrobras, isso aí vai impactar. Lembrando que é uma política, né, Camila, baseada ali no governo Temer, em 2017, que, como você também colocou no seu segundo bullet, está atrelada a questões exteriores, a questões de preços de barril, está atrelada a questão do dólar. Então, assim, o impacto hoje que a gente tem no valor dos combustíveis também são questões externas que o Congresso agora tem trabalhado, e é muito difícil se achar uma solução, tá? E aí fica a dica para vocês, fiquem de olho, porque há essa expectativa de votação de uma proposta, a gente não sabe ainda qual é a proposta na quarta-feira, e até lá, então, a gente deve ter bastante volatilidade. Mas dentro desse contexto, Camila, e aí que é importante a gente colocar uma segunda pecinha do lado dessa questão dos combustíveis, mas que também fala de inflação, a gente viu aqui, e aí eu vou juntar a peça para vocês entenderem, a gente viu aqui na semana passada a convocação do ministro Paulo Guedes para ele falar sobre offshore, sobre aquela conta que ele tem no exterior. Ele foi aprovada a convocação aqui no plenário da Câmara. O que chamou a atenção do mundo político? Chamou a atenção que na votação, para a convocação do ministro, até partidos de centro, até o próprio progressista, que é o partido do presidente Arthur Lira, o partido do ministro da Casa Civil,
votou a favor da convocação do Paulo Guedes. Eric, o que isso tem relação com inflação? Deixa eu explicar para vocês. O sentimento aqui dentro do Congresso já está sendo o seguinte, eu estou voltando para a minha base e já estou ouvindo reclamação do preço da gasolina, como a gente colocou, já estou ouvindo reclamação do preço dos alimentos, já está faltando alimentos lá na minha base eleitoral, já está faltando vários produtos básicos para pessoas mais carentes. Então, assim, esse fator inflação que a Camila colocou, que é um cenário bastante controverso ainda, que a gente tem que olhar com bastante atenção, já está impactando a vida das pessoas lá na ponta, que já está impactando também no humor dos parlamentares. Então, a convocação do Paulo Guedes para essa questão do offshore tem relação com a política econômica como um todo. A turma aqui já está falando assim, a gente só está nesse momento ruim e a culpa é do Paulo Guedes. Então, vamos desgastar ele um pouquinho aqui, vamos trazer ele para falar sobre essa questão de offshore. E lógico que dentro dessa questão do offshore tem um ponto, Camila, que ainda está muito, muito estranho, que é o seguinte, até o dia de hoje, o Paulo Guedes não deu nenhuma declaração sobre as contas lá no exterior. Não quer dizer que são contas ilegais, não quer dizer que ele cometeu algum crime, mas até o momento ele não veio a público, ele se pronunciou apenas por meio dos advogados, por meio de uma petição que foi encaminhada para o Supremo Tribunal Federal e para o PGR. E o Paulo Guedes já esteve aqui na semana passada no Congresso e não deu declaração. Já teve outras ocasiões e não deu declaração. Eu falo isso porque dentro dessa polêmica da offshore, quem estava junto era o presidente do Banco Central. E no dia seguinte, ele foi para uma live e já esclareceu e estancou ali qualquer possível crise que pudesse ser voltada para ele também, tendo em vista que ele também tem offshore lá fora. Então, Paulo Guedes poderia já ter estancado essa crise e não estancou. Então, o clima hoje aqui dentro do Congresso é um clima um pouquinho mais de animosidade com relação ao Paulo Guedes, e a gente vai ter que ver, então, como é que vai avançar essa questão da offshore, porque no momento que ele falar, Camila, a gente pode ter ali estancado uma crise ou não. A gente pode ter ali o início de uma crise e a turma aqui, então, pode esticar a corda. E dentro disso tudo que eu estou colocando para vocês, tem um outro elemento que é muito importante. Daqui a um mês, a gente vai estar discutindo o orçamento. O Congresso vai estar discutindo o orçamento. Se vocês pegarem historicamente as principais brigas que tiveram entre a ala política, o Congresso, entre a ala política do governo e o Paulo Guedes, era justamente nesse ajuste fino do orçamento. O quanto vai sobrar para a obra, o quanto vai sobrar para questões da área social para o ano seguinte. E só que com o enfraquecimento do Paulo Guedes nessa questão da offshore, pode ser que ele chegue lá na discussão, no dia que for discutir sobre o orçamento, bastante fraco. E a turma do Congresso... Muda o tema, então... né, Érico? Eu ia até fazer uma aspas, vou até te interromper, desculpa. A sensação que o mercado financeiro tem é que quando o clima político está tenso, não tem espaço para aprovação das reformas econômicas, né? Porque acaba deslocando um pouco, né? Assim, o foco, e aí a percepção de risco aumenta por parte dos investidores em relação à economia brasileira. Então, você fez uma boa colocação, né? Que dentro do Congresso eles podem, né, deslocar esse assunto do orçamento para a questão política, né? Da offshore do Paulo Guedes. Então, infelizmente, a gente tem aí mais um assunto destoando dentro do Congresso. Pois é, tem esse elemento que é o seguinte, a gente podia estar falando aqui, Camila, do Paulo Guedes estar negociando reforma XYZ. A gente está falando aqui do Paulo Guedes ainda tendo que responder sobre questão de offshore. Então, a energia que deveria estar direcionada para a questão de reforma, por exemplo, está direcionada agora para as explicações da offshore. Só que tem uma estratégia política também, Camila, de enfraquecer o Paulo Guedes. E como eu disse para você, como os embates em torno do orçamento são sempre muito grandes, é o Paulo Guedes tentando segurar a turma ali com relação aos gastos e a turma da política querendo mais gás, a partir do momento que você começa a esticar a corda aqui contra o Paulo Guedes dentro do Congresso, quando o Congresso começa a reagir de forma negativa em relação ao Paulo Guedes, na hora que ele for sentar na mesa para dizer, eu não estou de acordo com esse ponto do orçamento, ele vai ser engolido. Vou pegar um exemplo bastante objetivo para vocês refrescarem a memória. O último orçamento, a principal polêmica foi o seguinte: existe uma caixinha que se chama caixinha das despesas obrigatórias. O nome já diz, é obrigatório você ter dinheiro ali dentro para pagar previdência, para pagar abono salarial, para pagar seguro-desemprego. É obrigatório.
Sabe o que o Congresso fez? Falou assim, sabe essa sua caixinha, governo? Eu vou pegar 30 bi que está aí dentro e vou botar numa outra caixinha, que é uma caixinha de despesa discricionária. Traduzindo o palavrão discricionário, é uma caixinha onde estão as obras, é uma caixinha onde estão os investimentos em infraestrutura que vai repercutir lá na base eleitoral do parlamentar. Eles tiraram 30 bi e botaram na outra caixinha, assim, na mão grande. E o Paulo Guedes conseguiu reverter isso porque ele ainda tinha força. O que pode acontecer agora nesse ano, no final desse ano? Uma nova investida por parte dos parlamentares, uma nova mudança nas regras orçamentárias, só que nesse momento, Camilo, Paulo Guedes está tão fraco, que não vai conseguir reverter esse cenário. E aí mora o perigo fiscal, porque a turma aqui do Congresso está muito mais preocupada com aumentar gastos e se reeleger do que com questões fiscais. Então, por isso que eu trago para vocês essa peça desse puzzle do Paulo Guedes, que conversa com a peça da Camila, que diz da inflação, e que conversa também com os próximos passos que a gente vai ver aqui dentro do Congresso com relação ao orçamento. São 3 peças que estão interligadas, que a gente vai ver uma certa conexão lá na frente. Então, sim, é motivo da gente acompanhar. E avançando, uma última peça para vocês, é a questão da PEC dos precatórios. Foi apresentada a PEC dos precatórios essa semana, a gente conseguiu até antecipar o relatório um dia antes para a turma que acompanha a BMC News, e não veio nenhuma previsão de mudanças nas regras do teto, não veio aquela possibilidade de colocar a extensão do auxílio emergencial dentro dessa PEC. Mas veio uma surpresinha, né? E aí mostra que a turma aqui não brinca. E a surpresinha é que vão poder parcelar, os municípios vão poder parcelar dívidas previdenciárias em até 20 anos. Qual é o maior medo do mercado hoje? E a Camila pode até me complementar. A previsão de votação dessa proposta na comissão especial é no dia 19, mas com quem eu conversei no mercado financeiro, há uma apreensão muito grande de quando essa proposta for para o plenário da Câmara, porque ali podem ser feitas novas alterações. Camila, trago você de novo para o nosso bate-papo. Como é que o mercado viu essa última movimentação da PEC e quais são as expectativas que você vê com relação a essa PEC dos precatórios indo para o plenário? Você acha que a gente vai ter volatilidade positiva, negativa? Quais são os cenários que você pode trazer para a gente? Essa questão dos precatórios ela é muito delicada, né? Todas as maneiras, né, que foi montada essa solução, né, para a gente não arcar com o pagamento total dos precatórios, que seria ao redor de 89 bilhões de reais. É isso, né, Eric? Sempre tem um questionamento econômico e jurídico em torno dessa discussão. E a percepção que os investidores têm normalmente é de que vai ter calote, né? Porque não vai ser pago, eles vão empurrar para um próximo ano, pagam um montante ao redor de 30 ou 40 bilhões no ano, e depois esse estoque vai aumentando de maneira que o governo não vai ter capacidade de pagar. Então, sim, é um assunto que estressa bastante quando ele vem à tona. Eu acho que, independente da maneira que isso tomar forma, né, em relação ao que diz respeito só aos precatórios, sem esse puxadinho, né, que a gente escutou do auxílio emergencial, que pode vir a qualquer momento, né, dentro do debate da PEC dos precatórios, ele sempre vai vir como uma percepção de risco no primeiro momento, mas o fato é que a gente tem que ultrapassar essa discussão, né, no mercado financeiro. Sempre tem assim uma avaliação muito negativa em relação a essas discussões fiscais num primeiro momento, mas a gente sabe que depois esse risco ele é diluído. Eu acho que o fato agora, Eric, é a gente chegar numa solução para essa equação. Então não tem condição, né, de arcar com os 89 bilhões. Eles pretendem fazer um pagamento, se eu não me engano, ao redor de 39 bilhões e deixar 50 bilhões, né, para os anos... Não, é o contrário. Paga agora 51 e deixa 40 para negociação e possível pagamento em 2023. Exato, então é melhor, como o Eric colocou aqui para a gente, né? Eles têm esse plano de pagamento, né? Uma solução que eles chegaram. Acho que o mercado financeiro quer, na verdade, ver quando que essa situação vai ser resolvida, né? Para a gente conseguir ultrapassar esse assunto e ir para alguma outra discussão que vai ter o Auxílio Brasil, não vai ter o Auxílio Brasil. Aí a gente sabe que também tem a conexão com a reforma do imposto de renda, porque a reforma do imposto de
renda pela lei de responsabilidade fiscal seria a fonte que iria financiar, né? Porque quando você cria um novo gasto, você tem que obrigatoriamente criar uma fonte de receita permanente ou cortar permanentemente alguma despesa. Então, são várias peças, né? Como o Eric fala, né? Ele sempre usa muito essa expressão. São várias peças que precisam se encaixar para a gente ultrapassar essa discussão do orçamento 2022. Hoje, essa percepção de risco que a gente tem no mercado financeiro, quando a gente fala de uma taxa Selic em 2 dígitos, quando a gente vê a depreciação da taxa de câmbio, o mercado acionário que não anda, é porque a gente tem uma percepção de risco fiscal, porque a gente não tem clareza do que vai ser o orçamento para 2022. Então, Eric, respondendo, sendo pontual em relação aos precatórios, sempre vai ter questionamento econômico e político em relação, né, a esse tema, mas o fato é que a gente precisa, né, ultrapassar essa discussão e resolver isso daí. Deixa eu botar aqui em perspectiva para vocês a peça desse puzzle, porque a gente falou em PECs precatórios, a gente falou em orçamento e a gente falou em reforma do imposto de renda. Para quem está chegando agora, fica bastante confuso, mas deixa eu tentar resumir. A questão da PEC dos precatórios está posta aqui no Congresso justamente porque, em havendo parcelamento, como a Camila falou, 51 bilhões no ano que vem, mais 41 em 2023, abre espaço no orçamento. E com esse espaço no orçamento, a turma não quer usar o recurso para reestruturar o Bolsa Família. Então, é aí que mora a expectativa aqui do Congresso. E se isso avançar, que eu acredito que vai avançar, meu cenário base é de aprovação da PEC dos precatórios, não vai ser necessário, então, a extensão do auxílio emergencial, porque a reestruturação do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, vem justamente para compensar aí, para substituir o auxílio emergencial. Então, em avançando a PEC, a gente vai, então, conseguir a reestruturação do Bolsa Família. Qual foi a malandragem que aconteceu aqui em Brasília nos últimos dias? O Paulo Guedes, pressionando o Congresso para que votasse a proposta do imposto de renda, começou a colocar o seguinte discurso: só temos a reestruturação do Bolsa Família se for votada a proposta do imposto de renda, se houver aquela taxação dos lucros e dividendos. É aí que vai ser a receita, como a Camila falou, para compensar a reestruturação do Bolsa Família. Só que a turma aqui do Congresso, Camila, olhou o seguinte: vem cá, para a reestruturação do Bolsa Família precisa a PEC dos precatórios ou a reforma tributária do imposto de renda? E aí a turma entendeu que o pessoal precisa mesmo da PEC dos precatórios. Então vamos deixar essa história de imposto de renda para depois. E aí que eu vejo as dificuldades dessa proposta avançar, porque a turma não embarcou num discurso que foi colocado pelo Paulo Guedes, porque perceberam que só uma das propostas seriam necessárias para avançar para essa reestruturação do Bolsa Família. Então, a ligação da PEC com o orçamento, com o Bolsa Família e com essa proposta do imposto de renda está justamente nisso que eu acabei de colocar para vocês. Há ainda muito que se avançar. Eu acredito que a PEC dos precatórios avance, porque a PEC dos precatórios, como falei para vocês, vai trazer oxigênio para o orçamento de 2022, um orçamento de um ano eleitoral, e isso vai beneficiar não só o governo, mas vai beneficiar também os parlamentares, porque isso vai ser revertido em emendas, que vai ser revertido em obras de infraestrutura lá na ponta, na base eleitoral do parlamentar. E é isso que está em jogo. O maior medo hoje é que no meio do caminho essa PEC seja inserida mudanças na regra do teto de gastos para ampliar ainda mais os gastos do governo com relação a questões sociais e em relação a questões de infraestrutura. É aí que está o maior receio, é aí que a gente tem acompanhado com lupa, e isso, de fato, pode acontecer durante as discussões no plenário da Câmara. E aí vai morar muita volatilidade. Bem, a gente estendeu bastante, porque foi muitos assuntos aí só dessa última semana. Camila, vamos lá, vamos projetar já a próxima semana, quais são seus 3 bullets, o que a turma tem que ficar de olho aí. Eu com a Camila sempre assim, a gente começa a bater esse papo, começa a trazer o cenário, as coisas vão indo. Mas vamos já projetar então os nossos cenários para a próxima semana, seus 3 bullets.
Vamos lá, agenda de indicadores na semana que vem. A gente tem o feriado no Brasil, dia 12 de outubro. No entanto, a agenda de indicadores não para. Se a gente for olhar aqui para o Brasil, a gente tem um dado divulgado pelo IBGE, que é do setor de serviços, na quinta-feira. Esse dado é muito importante, Eric, por quê? A gente está com essa expectativa de que é o setor de serviços que vai trazer o PIB próximo de 5%. Então, esse dado tem que continuar vindo bom para o mês de agosto, para manter essa expectativa de um crescimento econômico em 2021 próximo de 5%. Então, a gente tem esse dado e o IBCBR, que é um índice de atividade econômica do Brasil, que é divulgado pelo Banco Central também para o mês de agosto, e ele serve como um termômetro para o PIB. Então, esses dois indicadores no Brasil. Agora, isso impacta a Bolsa? Você acha que saindo esses dados impacta a Bolsa? Se sim, dá dica para a gente que dia e que horas deve sair esses dados para a turma que acompanha a Bolsa ficar de olho. Esses dados, o dado de serviços ele vai ser divulgado pelo IBGE por volta das 8, 9 horas da manhã, na quinta-feira, então é antes da abertura. O IBCBR também vai ser divulgado antes da abertura do mercado, na sexta-feira. Então, quinta e sexta, antes da abertura do mercado, confere a divulgação desse número, porque se os números vierem fraco, vai bater no mercado acionário sem dúvida, né? Vai acabar prejudicando o mercado acionário. Fica a dica, hein, gente? Vocês não vão ser pegos de surpresas com essa dica. Vamos lá. Exatamente. Fora isso, também a gente tem que acompanhar os dados nos Estados Unidos. O que a gente tem na semana que vem, que é importante. Na quarta-feira, a gente tem a concentração aí de alguns números importantes nos Estados Unidos. O CPI, que é a inflação ao consumidor, que vai ser divulgado por volta das 9 horas da manhã, horário de Brasília. A gente tem que acompanhar esse dado, porque ele mexe na taxa de câmbio. A gente tem aí uma expectativa de uma inflação de 5,3%. Se essa inflação ela vier mais forte, a tendência é de valorização do dólar. Por quê? Porque a gente tem uma inflação nos Estados Unidos. Isso indica que a atividade econômica está aquecida e que o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tem mais gatilho aí, tem mais argumento para uma reversão da política monetária, ou seja, antecipar aquele processo de elevação de taxa de juros, e aí isso valoriza o dólar e a gente tem uma desvalorização na nossa taxa de câmbio. Tá aí, gente. Quarta, quinta e sexta, é isso, Camila? Exato. A gente tem esses dados para comparar Estados Unidos, Brasil, e aí eu vou trazer mais um outro, que são 3, eu tenho mais uma deixinha aí, eu gosto de usar todos os China, a gente tem divulgação de indicadores na quarta-feira, que é o dado de balança comercial, é super importante, mexe no mercado acionário, porque se a China não está crescendo, se o comércio da China está fraco, é ruim para o Brasil, porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil, então mexe nas empresas de commodities. Esse dado vai ser divulgado na quarta-feira, então atenção para quem acompanha a Bolsa, e na sexta-feira a gente tem dados de vendas no varejo também por lá, então vamos acompanhar os dados de atividade econômica, porque mexem na Bolsa. Tá vendo, gente? A concentração aí no campo da economia, no campo da Bolsa, quarta, quinta e sexta. Camila já deu todas as dicas. Se você perder dinheiro aí na quarta, quinta e sexta, é porque você não viu o nosso programa. Eu já vou entrar então, Camila, com os bullets da política da próxima semana. Na próxima semana existe essa expectativa do Paulo Guedes vir aqui na Câmara dos Deputados falar, a data ainda não foi definida, quem vai definir é o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas pelos corredores, o que corre aqui na Câmara é dessa expectativa do Paulo Guedes vir aqui no plenário falar sobre essa questão do offshore. É importante porque deve ser a primeira declaração dele sobre o assunto, e como eu falei para vocês, ele pode estancar ali o início de uma crise ou pode abrir espaço para novas investidas do Congresso, uma nova investida, como eu falei para vocês no primeiro bloco, tem foco aí na questão do orçamento, de enfraquecê-lo cada vez mais nas negociações do orçamento. O segundo bullet que eu trago para vocês é com relação à possibilidade de votação da PEC precatórios. Nós temos na terça-feira agora o feriado, mas existe aí uma certa movimentação aqui em Brasília para tentar dar celeridade na PEC. Eu não acredito.
há essa vontade, mas eu acredito que vai ficar só no próximo dia 19 mesmo, a votação da PEC, como o próprio presidente da comissão já tinha nos antecipado. O terceiro bullet que eu trago para vocês é com relação a esse clima que a gente está vendo aqui dentro do Congresso já de final de ano. A gente viu fusões de partidos acontecendo, a gente viu reações contra o Paulo Guedes, e agora a gente tem que monitorar cada vez mais ações que podem ter impactos fiscais. E aí eu sempre alerto vocês para uma proposta que está caminhando aqui de forma lateral, mas que pode ganhar celeridade. É a questão da desoneração da folha de pagamento. Andou ali pelas comissões, está ali na Comissão de Constituição e Justiça. O governo é contra, porque não tem uma compensação para essa desoneração da folha, que vai ter um impacto de 10 bilhões, e a gente tem que acompanhar, porque quanto mais próximo do final do ano, mais o apetite aqui da turma para fazer bondades, fazer benesses com recursos da União aumenta. Então, a gente também está monitorando esse assunto e para a gente ver se vai se ter algum desfecho com relação a isso na semana que vem. E, por fim, aquele outro tema que eu falei do ICMS, que é um tema que está no nosso radar, que se tiver votação também vai cair justamente na quarta-feira que a Camila falou, que é uma quarta-feira aí com bastante movimentação internacional nos Estados Unidos e na China, mas que também pode ter aqui dentro do plenário da Câmara. Eu acredito que esse tema ainda está muito truncado, tá? Não sei se a gente vai chegar a ter um acordo até lá, mas em havendo, a previsão é de votação na quarta-feira também. Bem, gente, esses são os principais destaques do programa de hoje. A gente esteve aqui com a Camila, mais uma vez, uma pessoa aí que hoje está no Valor Econômico, nos principais veículos de comunicação, por isso que a gente estendeu até um pouquinho mais o nosso programa, para a gente tirar o máximo dela, esses conhecimentos sobre os cenários que a gente vivenciou na semana passada e o que a gente tem que esperar para o próximo. Camila, muito obrigado pela sua presença, é sempre uma alegria ter aqui você no nosso programa e abro para as considerações finais. Obrigada a você, Eric. O prazer é todo meu também, né? Ficar atenado em relação ao cenário político. A gente tem que acompanhar atentamente aí o seu material, porque a gente sabe, né? A vida do economista ela tá complicada, porque o que está fazendo preço no mercado financeiro são os desdobramentos políticos. Quando a gente olha para o mercado doméstico, para o mercado financeiro no Brasil, nós estamos à mercê desses desdobramentos, que é isso que vai ditar a possibilidade ou não da recuperação econômica no Brasil. Obrigada, Eric. É isso aí, gente. Agradeço a presença de vocês. Ficamos por aqui. Eu desejo a vocês um bom domingo, uma ótima semana e bons negócios.